Preciosa, né, para os mais chegados, para os parentes, de maneira carinhosa. Queremos agradecer aí o pastor Daniel, a pastora Ellen, por esse convite, né? Estamos muito honrados de estar aqui com vocês, conhecer essa igreja linda, uma igreja amorosa, glória a Deus, uma igreja que tem o DNA, esse DNA de hospitalidade, amor, né? Como diz o pastor, ele recebe a gente com tanto amor e carinho. Glória a Deus. Pastor Salles aqui, sua esposa também, obrigado, viu? Graças a Deus. Muito honrado de estar aqui. Muito bem, o tema da mensagem de hoje é a responsabilidade do líder na proteção da sua família. Quando eu falo líder, eu falo sobre nós também, os pais, né? Hoje o Tadeu, uma reunião que tem um caráter especial de liderança, né? Todos nós, os pais também, de certa forma, nós somos líderes do nosso lar, amém? A gente tem que se ver assim, dessa maneira. Deus nos confiou uma família preciosa, de filhos deles, né? De criaturas e filhos dele, para que a gente possa cuidar, né? Criá-los para Jesus. E eu quero dizer com essa mensagem aqui: proteja a sua família, olhe a sua família de maneira especial, como um tesouro, como algo de valor que Deus confiou embaixo da sua responsabilidade. Lute pela sua família com garra, com todas as forças, amém? Nós somos o valente da nossa casa, nós não podemos ser amarrados pelo inimigo, pelo engano, pelo pecado, pelas coisas que paralisam a vida da gente. Quando o inimigo quer saquear uma família, destruir uma família, ele chega com o valente da casa, tenta enganar, tenta paralisar, tenta amarrar essas pessoas com cadeias espirituais, através do engano, do pecado, né? Não aceite isso em nome de Jesus. E eu quero dizer para você com essa mensagem, que a sua família é preciosa, a sua família, depois de Deus, é a coisa mais preciosa que Deus tem te dado, amém? Na sua casa, dentro da sua família, depois de Jesus, o seu cônjuge é a pessoa mais preciosa. O seu cônjuge para você deve ter mais valor do que seus filhos, tá bom? Os filhos são preciosos. Bote amor nas minhas palavras, não vá levar para o lado errado, tá bom? Mas entenda bem, os filhos, eles vão casar, né? Vão constituir suas famílias, vão seguir, né, o ciclo da vida. Mas você vai ficar com essa pessoa preciosa que Deus te deu para viver com você até o resto da sua vida, amém? Valorize aquilo que Deus tem te dado, valorize e proteja com garra, com unhas e dentes, com força, né? Com valentia, em nome de Jesus, porque a sua família tem valor. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, nós estamos na igreja do Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a representação de Deus na terra, e Deus, Ele quer abençoar as famílias da igreja. Foi Deus quem criou a família não foi projeto do homem não, nós não somos tão espertos para criar algo tão precioso de tanto valor como é a família, não. Foi Deus quem criou, e Deus quer abençoar a família, Deus quer transformar eu e você. Quem estava aqui domingo viu uma parte da nossa história que eu contei, e sabe que Deus transformou muito as nossas vidas, e Deus quer transformar você. Quer dizer que eu estou aqui, mas Deus está mudando ainda a minha vida, o meu coração. Nós estamos num processo de santificação até Jesus voltar, ou até Ele nos chamar para a sua presença. Assim Deus está transformando eu e você, amém? Mudando o nosso coração, nos tornando melhores a cada dia. Agora Deus não quer só transformar, Deus quer abençoar. Deus quer fazer de nós, das nossas famílias, famílias referências, famílias modelo, famílias exemplo. Por exemplo, na sua casa, na sua família, quero dizer os seus parentes, né? Quando a gente casa, a nossa família agora é o nosso cônjuge, nossos filhos. Os outros passam a ser o nosso parente. Amém? E a gente chama de família também. Eu quero dizer na sua família, me referindo aí, né, aos seus pais. Você que serve a Deus, que teme ao Senhor, você é referência para a sua família.
Você é um modelo de Deus para os seus parentes. Você pode não perceber, eles podem não demonstrar, eles podem não confessar. Para aqueles que não são cristãos ainda, que não entregaram a vida para Jesus, mas eles estão de olho em você, eles te respeitam, eles sabem que você é crente, eles sabem que você é um cristão verdadeiro, eles sabem que você teme ao Senhor. E isso é verdade, é sobre isso que eu estou falando, que Deus quer fazer de nós referências, famílias modelos, famílias exemplos. Por quê? Porque nós estamos vivendo aí com Jesus, felizes com Jesus, protegidos pelo Senhor, revestidos com o poder do Espírito Santo, amém? Abençoados do Senhor. Mas quem não tem Jesus, está enfrentando muitas situações que não sabe resolver, às vezes não demonstra, né? Mas você que não sabe, meu irmão, né? Mas nós temos luta, mas nós temos Jesus, amém? Nós temos o poder de cura sobre nós. Nós temos o Jeová Jiré, o Deus que supre as nossas necessidades. Nós temos o nosso Deus que guerreia por nós as nossas guerras e as nossas batalhas. Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é conosco para nos dar vitória. E quem não tem Jesus, como é que vive, pelo amor de Deus? Se nós com Jesus a gente, né? Imagine quem não tem Jesus. A Bíblia diz que está andando cego. Você já andou no escuro, sem energia, na sua casa, né? A gente tateando aqui com cuidado para... É assim quem não tem Deus. Para nós só cabe misericórdia, né? Compaixão, não julgar. Mas eu quero dizer com isso que a sua família é referência. Sabe? Creia nisso, receba isso sobre você, tenha responsabilidade com isso. Amém? E tenha responsabilidade de guardar e proteger a sua família e a sua casa em nome de Jesus. Olha, irmão, Deus nos capacita, Deus nos dá recurso, Ele nos ajuda. A unção de Deus que está sobre nós, a unção nos ensina, o Espírito Santo nos ensina, né? Isso, é tão poderoso isso, que nós estamos lutando, mas quando a luta está grande, a gente não consegue. Nós temos a igreja, nós temos nossos líderes para, né, para conversar, para expor, para pedir oração, para pedir ajuda. E isso Deus vai garantindo, Deus vai confirmando a proteção dele sobre nós, Deus vai confirmando as suas promessas sobre nós, Deus vai nos capacitando a andar em vitória, porque há um plano de Deus sobre nós, sobre a igreja, há um propósito eterno sobre nós. O propósito de Deus, ele fala muito mais do que simplesmente alvos, né? Metas. A gente tem as nossas metas para alcançar na frutificação, no crescimento das células. Mas quando a gente fala, olha, Deus tem um propósito na tua vida, o propósito de Deus aponta para a eternidade, aponta, né, para a vida eterna, nossa vida eterna com Jesus na glória. O propósito de Deus aponta que Deus vai nos usar para saquear o inferno e levar o máximo possível de pessoas conosco para a glória eterna quando nós formos. Não sei se você pensa sobre isso, mas eu penso muito. Né? Deus chegar lá na glória, dar um abraço em Jesus, dar um cheiro lá nele e dizer bem-vindo. Ele vai dizer bem-vindo, meu filho, bem-vindo, Senhor bom e fiel. Eu creio nisso. Eu digo, eu estou aqui, Senhor, cheguei. Cheguei. Ele disse, tá bom, me mostra aí as tuas mãos. Eu digo, olha, Senhor, o Senhor está vendo essa multidão aí, perder de vista, eu quero te entregar aqui. Esse é o meu desejo, amém. Muitas pessoas alcançadas, muitas pessoas cuidadas, né? Uns alcançados pela gente, discipulados por nós, outros, né? Por eles sucessivamente, entendeu? Amém, amados. Sonhe com isso. Deus tem um propósito conosco. Tenha responsabilidade hoje com as coisas que Deus confiou nas suas mãos, porque propósito de Deus, aponta para a eternidade. Vai muito além do nosso entendimento isso, irmão. Nossa mente, mesmo que a gente tente e se esforce, a gente ainda não consegue discernir plenamente aquilo que Deus tem para nós. É como um espelho embaçado que a gente olha, né? Mas um dia nós vamos chegar lá, nós vamos ver claramente, vamos entender claramente, nós vamos ver face a face. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, naquele capítulo que fala sobre o amor. Amém? Agora, tem coisa que a gente não entende sobre a eternidade, sobre escatologia, sobre certas coisas, mas eu nem me preocupo com isso. Quero entender aquilo que Jesus nos mandou fazer agora.
que é para a gente entender, que isso a gente entende, que é ir de fazer discípulo, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso a gente entende, então vamos fazer o que a gente entende. Mas sabe, a gente cuidar daquilo que é importante, que Deus confiou nas nossas mãos, é responsabilidade nossa. Cuide da sua família, que é algo mais precioso que Deus deixou embaixo da sua responsabilidade. Proteja, amém? Proteja. Então esse é o tema da nossa mensagem, a nossa responsabilidade na proteção da nossa família. Deuteronômio 28:8 diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Você sabe que um dia lá em Santarém tinha um restaurante que era... Santarém não, Macapá. Um restaurante que era assim, no sobrado, né? No lugar alto. Aí um dia um avô pegou, né, um seu netinho para levar e descuidou dele. E o menino foi, caiu de lá, né, faleceu. Já faz alguns anos isso. Agora, eu não sei bem se tinha um parapeito lá, né, um tipo de proteção igual aquela ali que a gente pode ver aqui naquele mezanino. Mas imagine um prejuízo desse, né? Como é que um avô vai ficar? Né? Dizem que o avô tem mais amor, né? Dizem que o sinônimo de avô é besta, isso não vai funcionar para nós. Né? Mas é uma forma de falar por causa de bondade, de ser extremamente generoso com aquele netinho. Mas é sobre isso que a Bíblia está falando, botar, né? Proteção de todas as formas, para evitar que tragédias aconteçam. E isso tem um significado espiritual para nós, querido. Por exemplo, hoje você vê, aqui nessa cidade, onde há uma certa medida de segurança, você olha, já tem casas com muro, sistema de segurança, né? Cerca elétrica, ouriço. Teve um muro lá da igreja, por certo lado, eu tive que colocar duas... de ouriço, né? Uma só, não, duas camadas. Você sabe que ouriço é aquela proteção e cerca elétrica e tudo, porque estavam entrando lá. Hoje a gente vê nessa casa câmeras, alarmes, né? Sistema de segurança com equipamento de proteção, que é um certo investimento, e a gente tem que fazer. Embora que a gente faça isso nas nossas casas, mas a gente sabe, nós que tememos a Deus, a gente sabe que a nossa proteção, ela vem do Senhor mesmo. E a proteção de Deus, ela vem sobre todos os aspectos. Deus, Ele guarda nossas vidas, guarda a nossa casa durante o nosso sono, mas Ele guarda também, né, as nossas finanças, guarda nossas coisas, guarda tudo que nós temos, está embaixo da proteção, da promessa do Senhor, em nome de Jesus. Eu confio plenamente nisso. Eu não esquento com prejuízo de coisa minha que acontece. Eu não esquento se alguém, né, por acaso, pegar alguma coisa. Agora, o que eu sei fazer depois disso é entrar na presença, entrar no tribunal de justiça dos céus e requerer a promessa, restituição 7 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Eu já tive uma moto que foi roubada há muitos anos atrás, e Deus já restituiu muitas vezes mais do que isso, e muitas outras coisas, né? Teve um tempo que a gente vivia uma vida bem regradinha, sabe? Aí nós morávamos de aluguel, e nós conseguimos um lugar que era próprio, só tinha, bem dizer, um quarto que estava pronto, e a parte da frente não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. Nós decidimos entrar dentro daquele quarto, era nós 4, eu, Dionel e os 2 filhos, eles eram crianças, para que a gente pudesse sair do aluguel e investir. E aí botamos as nossas coisas lá no aberto. Ih, irmão, roubaram o botijão de gás 4 vezes, mas não tinha janela, não tinha nada. Mas Deus sempre restituindo, e Deus já restituiu muitas vezes mais. Isso não é nada para aquilo que Deus tem nos dado. Né? Eu quero dizer, a restituição, a nossa proteção, a nossa segurança vem de Deus, mas não impede que a gente coloque esse sistema de proteção disponível aí.
Glória a Deus. Nós, querido, que somos pastores, líderes, os pais, nós temos chamado de Deus para cuidar do rebanho do Senhor, para guardar e proteger do Senhor. Isso é uma honra, isso é um grande privilégio, ter um chamado de Deus, ter esse dom, né, do pastoreamento, do cuidado pastoral, do discipulado. Isso é uma grande honra para nós. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da nossa família. Não devemos negligenciar nossa casa, não devemos negligenciar o nosso cônjuge, não devemos jamais negligenciar os nossos filhos. É responsabilidade nossa cuidar, em primeiro lugar, da nossa casa, dos nossos filhos. Amém? Tenha cuidado. Eu creio que aqui não tem ninguém assim não, mas quem sabe muitos de nós já erramos nisso. A gente, quando vê alguém, né, especial assim, a gente tem aquele cuidado especial, né? E às vezes aquele tratamento VIP, aquela coisa legal, e se a pessoa não prestar atenção quando ela chegar em casa, né, com os familiares, com o cônjuge, não dá atenção, trata mal, entendeu? Não, trate bem a sua família em primeiro lugar. Ouça, né? A gente tem que desenvolver isso em nome de Jesus. Cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família. Veja a sua família como presente de Deus. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, amém? São presentes que Deus deixou para nós. Cuide da sua casa, cuide da sua casa, em nome de Jesus. Às vezes, tem um investimento grande nesses sistemas de proteção, né? De segurança para casa, isso é uma coisa boa. Mas muitas vezes as famílias dentro estão fragilizadas, estão vulneráveis aos enganos do inimigo, aos ataques do inimigo, né? Às vezes filhos, adolescentes na escola, a escola secular de hoje, se você não tiver muito em cima, não prestar bem atenção, não orientar bem seus filhos, ou checar como é que está sendo, entende? Tem muita influência negativa, e você tem que cuidar, não deixar sua família vulnerável, não deixar seus filhos vulneráveis, principalmente nas fases da vida, né? Nas idades em que eles mais precisam da sua presença, do seu cuidado e da sua proteção. Fique atento com isso, que o inimigo está querendo infiltrar nas famílias para roubar a paz, para enfraquecer os relacionamentos dentro de casa, né? Para tirar o amor que um sente pelo outro. Não aceite isso em nome de Jesus. Lembre que em João 10:10 fala que o maligno, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas você não vai deixar, amém? Você como valente da sua casa, você como líder da sua casa, vai receber, graça de Deus, discernimento espiritual, para você proteger, para tocar na sua família, tem que passar primeiro por cima de você, amém? Amém? Porque você é o valente da sua casa, mas você não vai permitir no nome de Jesus, amém, querido? Guarde a sua família, em nome de Jesus. Essa passagem do Deuteronômio, que fala, né, que ao edificar uma casa, nós devemos botar a proteção de todo jeito para evitar riscos. Na nossa vida espiritual também, nós devemos ter proteção que vem de Deus para evitar riscos. São parapeitos espirituais, que nós não podemos ser negligentes em colocar essa proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Então, primeiro ponto da nossa mensagem: o líder ou os pais protegem a sua família com ensinamentos. Nós devemos ensinar os nossos filhos, amém? Ensinamentos, diz Deuteronômio 6 e 7, essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, você as inculcará aos seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou ao levantar-se. Em algum momento da nossa vida, nós estamos nesses quatro situações aqui. Ainda agora eu estava sentado, depois me levantei, agora eu estou em pé.
Então, que horas é? Qual é o momento certo para a gente ensinar os nossos filhos a nossa casa? Em todo o tempo. E ensinar, a Bíblia diz inculcar, ensinar até inculcar. Como é que você inculca? Como é que você grava um negócio? Como é que desce, né, da mente para o coração e fica já no subconsciente ou então no automático, né? Às vezes a gente diz, olha, está no automático. Repetindo, você ensinando e vai ensinando, ensinando e vai ensinando. Às vezes com nossos filhos, minha esposa estava falando isso ontem aqui na pregação. A gente disciplinar eles, antes de disciplinar, é bom conversar, é bom explicar por quê, você vai disciplina. E aí você vai ensinando a palavra, né? E a gente falava aquele versículo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. E às vezes a gente falava isso já estava saturando já, inculcando essa verdade. E vale a pena ensinar. Quando você ensina seus filhos desde criança, você está gerando caráter neles. Uma pessoa que tem bom caráter, existe o mau caráter, existe o bom caráter. Quem tem um bom caráter, um caráter provado, esse bom caráter, uma coisa é a pessoa ter caráter, bom caráter, outra coisa é ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo já vai para um caráter de servo, né? Amém? O caráter de Cristo, ele aponta para a renúncia, ele aponta para a morte na cruz, ele aponta para a eternidade. Nós, os líderes, o que está sendo gerado em nós por Jesus é o caráter de Cristo. Mas começa com bom caráter. Se seu filho tem bom caráter, ou sua filha, ou seu cônjuge, uma pessoa de caráter, onde ele estiver, no lugar onde ninguém esteja vendo, se vai viajar para um lugar onde ninguém conhece, lá ele está protegido pelo Senhor, lá ele teme o Senhor, ninguém está vendo. É como José no Egito, estava só, podia aprontar para lá, o povo dele não ia saber. Mas não, ele tinha caráter, ele temia a Deus. Como eu vou fazer isso? Como eu vou, né, desonrar o meu Deus com isso? Não. E a pessoa que tem caráter é assim, onde ele vai? Se é no banheiro onde ele está só, se é no lugar onde ele viaja, ele está só, não. Ali, ele tem caráter, ele teme ao Senhor, ele não vai fazer coisa errada. Então, quando você está ensinando a palavra, quando você está inculcando princípios na sua família, na sua casa, nos seus filhos, você está gerando caráter ali, gerando o caráter de Cristo. Alguém que se torna de confiança, irmão. Hoje, você sabe que na igreja nós estamos gerando pessoas, treinando pessoas capazes para chegar nesse mundo e ser valorizadas, e ser pessoas diferenciadas nesse mundo. Quem é treinado por Deus aqui? Por quê? Porque esse mundo, as organizações, as empresas estão precisando de colaboradores, de pessoas de confiança. Você está entendendo? É o que nós estamos gerando aqui, gerando nossos filhos, gerando nossos discípulos, gerando nosso povo. Quando alguém daqui da igreja chega no mercado de trabalho, e lá que as pessoas percebem que alguém de caráter, alguém de confiança, pronto, se torna uma pessoa diferenciada. Mas isso começa em casa. Nós lá na igreja, no ministério, tem jovens que foram treinados lá, chegaram tipo adolescentes, como a gente vê aqui alguns, né? Tem gente trabalhando até na equipe do prefeito na mídia e trazendo outros, sei lá, já tem pelo menos uns 2 que eu me lembro agora já. É verdade. Em outros lugares, gente, nós estamos treinando gente na igreja para o mercado de trabalho, com os ministérios da igreja. Pastor Salles, pastor Dani, carinhosamente, nós fizemos o Volt lá, o treinamento Volt, já teve 2 edições, e pela graça de Deus a igreja engajou e tinha bastante gente. Nesse segundo treinamento que teve do Volt, teve certas pessoas que eu me lembro, uma pessoa que é gerente de uma loja de venda de peças de moto grande, que tem filiais na cidade, e que agora migrou, estão prosperando tanto, migraram para vender material de construção. Ele é gerente dessa loja, da sede. Ele disse, depois do culto a gente vai ficar conversando com o pessoal, né? Ele disse, pastor, eu digo, e aí, irmão, tudo bem e tal? Ele disse, tudo bem, pastor, poxa, eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui na igreja, eu estou colocando em prática lá, eu estou vendo o resultado.
Aí ele falou que ele pegou algumas coisas no treinamento do Volks lá e reuniu com os colaboradores, né, o funcionário, e passou umas dicas, tipo assim, exemplo, ele falando para os colaboradores, para o vendedor: olha, quando você estiver vendendo, não é um produto, uma peça que você está vendendo, é uma experiência. Faça com que o cliente tenha uma experiência. Quer dizer, tem uma experiência assim, bora que vai comprar uma polca, uma arruela, ou um parafuso. Mas ele vê deixar o cliente, né, surpreendido, entendeu? Além das expectativas dele sair, e ele está vendo esse funcionário que pegou na veia, que entendeu aquilo que foi ensinado, decolando, vendendo extraordinariamente mais do que os outros. Eu quero dizer com isso que nós, os líderes que estamos investindo, seja nos nossos filhos, ou seja nos nossos liderados, ensinando e inculcando, nós estamos treinando pessoas capazes para ser um sucesso, né, dentro da família, na igreja e até aí fora também, em nome de Jesus. Portanto, ensine, inculque, treine eles em nome de Jesus. Aleluia. Aproveite todos os momentos para você fazer isso. Tem uma coisa que eu quero compartilhar com você. Quando você for fazer isso, ensinar seus filhos ou treinar, procure ser sábio, procure não cometer os erros que nós cometemos, que eu cometi. Eu estava um dia comentando aqui, né? Eu estava junto com a minha esposa, conversando com o pastor. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha tratado meus filhos melhor. Eu sei que em alguns momentos fui muito rígido, muito duro. Isso não é legal. Deu certo, teve um efeito, porque eles vingaram pela graça de Deus, né? Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, ajuda dos nossos líderes. Mas não é necessário a gente ser tão rígido quanto, está entendendo? Seja compreensivo, escute mais, seja amoroso, não seja permissivo, deixar as coisas acontecer, não. Né? Intervenha quando necessário para praticar princípios, mas procure, não seja, quando for treinar, quando for ensinar, não seja uma pessoa desagradável, eu quero dizer, tá bom? Indesejada, né? Entende? Seja sábio, seja equilibrado. Isso aí você pode acertar agora, porque se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, em nome de Jesus, amém? Olha só, Provérbios 1, 8 e 9 diz o seguinte, a palavra de Deus: meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o seu pescoço. Diadema, o que é diadema? Fui pesquisar o que é diadema, é coroa. E aí me veio, quem usa coroa? Quem sabe? É rei. E o que é que rei faz? Rei governa. Amém? Em outras palavras, meu filho, se você ouvir os ensinamentos, se você der ouvidos, né? Guardar no coração e colocar isso em prática, a promessa de Deus é colocar você por cabeça e não cauda, em condição de governar, amém? De liderar, de ser uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada, e um diadema de graça, pela graça, só pela graça, não por merecimento, mas Deus cumpre. E colar, quando a gente fala colar, é o que está sendo feito no contexto do que foi falado aqui, com essa visão de reino. Quem vai para uma reunião, um banquete que um rei dá e usa colar, que colar é esse? É colar de diamante, meu irmão. Esses colares preciosíssimos. O que faz uma coroa, o que faz um colar, são joias preciosas que enfeitam a pessoa. Se você der ouvidos para o seu pai, para a sua mãe, para os seus líderes que estão lhe ensinando o princípio, né, Deus, Ele vai enfeitar o seu caráter com princípios preciosos, com pepitas de ouro, né, pérolas preciosas, coisas de valor, para tornar você diferenciado nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Meu Deus, isso é promessa, né? Então, basicamente, o que nós precisamos ensinar, queridos? Ensine a temer o Senhor e afastar-se do mal. Provérbios 3:7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e afaste-se do mal. Será isso como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos.
sobre o temor de Deus, querido. Tem muita gente passando por problemas, cometendo erro e tendo que fazer consertos. Tudo por falta de temor de Deus, porque vai fazer as coisas de maneira irreverente, sem temor de Deus. Sabe que a palavra diz isso, mas vai por conta própria, né? Não dá certo, dá errado, lá vai a pessoa voltar, ter que consertar, fazer conserto, restituir, tem as consequências em caráter, ter as despesas, tudo por falta de temor de Deus. A pessoa que teme a Deus, ele tem essa vontade, esse desejo de agradar a Deus, né? Ele sabe que tem alguma coisa que não deve fazer para não ferir o coração de Deus. Ele nem se mete com aquilo, ele se afasta do mal. O temor de Deus livra a gente. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém, querido? O temor de Deus atrai o coração de Deus. Temer a Deus é você criar ambiente para Deus te capacitar com sabedoria do alto, com conhecimento, com discernimento das coisas, né? Para garantir o seu sucesso e a sua vitória, né? O seu sucesso, você andar em vitória na sua vida espiritual, andar em vitória na sua família, andar em vitória onde qualquer área da sua vida, onde quer que você for. Se você temer a Deus, a promessa é essa. E nós temos que ensinar nossos filhos a temer o Senhor e afastar-se do mal, né? Amém. E deixar de ser orgulhoso, porque não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém. Saiba que tudo aquilo que é de bom que tem em nós, foi Deus quem nos deu. Amém. Glória a Deus. E a promessa é que isso vai nos trazer cura, será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Outra coisa que nós devemos ensinar a evitar relacionamentos que trazem má influência. Por exemplo, você educar seus filhos, vocês têm filhos adolescentes que estão na escola, converse com eles. Fale sobre relacionamento, sobre as pessoas que estão lá, que não têm Jesus, que querem chamar eles para cá, para lá, ou dar sugestão de palavra negativa, entendeu? Você conversar com eles e vacinar eles, né? Dizer que vai ser assim, olha, você vai chegar lá, os seus amigos vão dizer isso, vão dizer aquilo, falar sobre sexualidade, orientar, instruir eles. Não fique com medo não de falar. Educação nessa área, porque se você não fala, não ouve em casa, ouve lá. E você dizer, olha, eles vão chamar, vão te oferecer isso, vai ter, se for um jovem, né, vai ter o sexo oposto que vai chegar lá, se você vai te convidar, se você não quiser, eles vão dizer, dando uma palavra negativa hoje, a gente tem que ter cuidado, né? Tu não gosta e tal. Às vezes uma palavra mais pesada. Mas saiba, não é eles que estão certo não, estão errados. Isso aí não é de Deus, eles vão sofrer muita consequência por causa disso, mas se proteja, reaja, diga, olha, você é especial, vou orar por você, Deus tem um plano na sua vida, se você fizer isso, eles vão vazar, não vão mais querer. Diga, olha, eu estou orando por você, e quando o inimigo quiser, você está entendendo, proteja, converse com eles. Tem coisas que nós os pais temos que proteger nossos filhos. Minha esposa é educadora, foi professora de criança há muitos anos, né? Tem formação nessa área de educação. E o nosso filho, ela conversou com ele, olha, ele pequeno, sei lá, 7, 8 anos, 9, 10 anos, se vier alguém pegar em certa parte do seu corpo, você reage. Né? E teve um dia lá, que ele brincando, né? E veio um menino, um desavisado lá, e aí ele reagiu. Ela foi chamada lá na secretaria. Professor, o seu filho, foi eu que mandei ele reagir assim. Como professora? Foi eu que mandei. Aí acabou, nunca mais o menino mexeu com ele. Vai respeitar. Mas se não educar, se não falar dentro de casa. Vocês estão entendendo como é que é? Proteja seus filhos, se for adolescente, se for jovem, principalmente, converse. Tem coisas que você tem que falar dentro de casa, para saber de você com preparo, porque senão você não pensa que lá fora, a galera não fala, não é? E hoje então, entendeu?
ensine a evitar relacionamentos errados que trazem má influência. Provérbios 1, versículo de 10 a 11, de 14 a 15, diz o seguinte: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta ou não permita. Foi isso que a minha esposa estava falando. Talvez eles digam: venham conosco, junte-se a nós, para fazer o mal, né? Para fazer as coisas erradas. Já está dizendo: não permita. Meu filho, não se imponha a caminho com eles. Fique com os pés longe das suas veredas. Isso aqui que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para eles não se deixarem ser enganados pelos pecadores, porque as pessoas fazem isso. Logo jovens, muitos adolescentes jovens estão se entregando às coisas erradas, que não tem Jesus. Mas sabe, tem sofrimento, tem consequência, sabe, tem muitas coisas erradas, parte emocional afetada, frustrada, frustrou o sonho, acabou com muita coisa. Você tem que explicar. A fachada parece bonita, mas não é isso não. Explicar as consequências. Somos nós os pais que devemos ensinar nossos filhos a isso. Querido, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, Paulo aqui escreve a Timóteo como se fosse um pai para um filho, um pai espiritual com um filho espiritual, e diz o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Aprendeu por quê? Porque foi ensinado. Ele foi ensinado pela avó dele, Lloyd, né? Ele foi ensinado os mentores dele, seus discipuladores. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras ou as sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E quando a gente é ensinado desde criança, querido, a pessoa ela já vem, né, com essa bagagem desse ensinamento, desse temor do Senhor, né, um caráter que foi gerado. Isso é responsabilidade nossa, dos pais, amém? Então, esse é um exemplo bíblico de um pai espiritual pedindo para o filho valorizar os ensinamentos que ele recebeu, que ele aprendeu em nome de Jesus. Valorize isso aqui que você está recebendo. Nós, os pastores aqui no Tadel, nós estamos treinando muito mais do que líderes para serem usados por Deus no reino de Deus, para cuidar do rebanho do Senhor, amém? Para agradar o Senhor, servindo a Ele com amor. Nós estamos treinando pessoas também para serem valorizadas, serem diferenciadas lá fora, nesse mundo que precisa de pessoas de caráter, amém, querido? Glória a Deus. Segundo ponto da nossa mensagem aqui: liderando pelo exemplo. O líder protege a sua família, servindo a Deus no seu chamado. O exemplo nosso como líderes, o exemplo nosso como pais, faz grande diferença para os nossos filhos. E nós precisamos saber que aquilo que nós fazemos, a nossa agenda, as nossas prioridades, aquilo que a gente fala, a maneira como a gente vive, está servindo de exemplo para a nossa família, para os nossos filhos e para a igreja e para as outras pessoas. O nosso exemplo, as nossas atitudes falam mais do que muitas palavras. Amém, amados? Então, proteja a sua família, servindo a Deus com amor no seu chamado, no seu ministério. Eu quero dizer, qual o seu chamado? Nós devemos saber qual é o chamado que nós temos. Amém? Se você ainda não está bem definido nessa área, teve um dia na minha vida que eu estava pensando muito sobre o propósito de Deus, né? Os dons de Deus. Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós aptidões, dons, são habilidades especiais. Por exemplo, você não já viu pessoa que toca maravilhosamente bem, que tem ouvido para música, toca vários instrumentos sem nunca ter feito uma escola de música, nunca ter feito um conservatório, por exemplo, não tem formação nessa área? Como foi isso? Que mistério é esse? É Deus que coloca o dom lá. E pessoas que sabem desenhar. Eu conheço uma pessoa, irmão, ele tem um talento admirável. Ele com grafite, ele faz aquela pintura que é
é tipo real, como é que chama? Realista, pintura realista. Você olha como você vê com grafite, bota brilho dos olhos, bota... Impressionante. Meu Deus, que negócio é esse? Agora, como é que é isso? Eu sei. Eu pergunto que negócio é esse, como é que é isso aí, mas eu sei responder também. É uma forma de falar. Foi Deus que colocou. E Deus colocou em cada de nós dons. Deus deu aptidões para nós. Descubra quais são os seus. Eu admiro arte, admiro quem toca. Admiro, né, as expressões de arte. Mas eu sei o dom que Deus me deu, né? O dom que Deus te deu não tem menos valor do que outros dons que aparecem mais. Mas ative isso, desenvolva nessa área, né? Leia sobre isso, entendeu? Desenvolva. Olha, tinha umas coisas que alguns líderes falavam antes, que era tipo, você tem que descobrir os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não sei se você lembra. Talvez você ouviu também não. Então, eles diziam assim... invista nos seus pontos fracos para você desenvolver eles, né, para lhe proteger. Hoje nós não falamos mais isso, que nós falamos, descubra os seus pontos fortes, invista neles, invista, desenvolva, leia, foque, fique especialista e se proteja nos pontos fracos. Não vá se meter para fazer algo que não é essa praia, entende? Se proteja nessa área. Mas desenvolva nos seus pontos. Irmão, você pode ir além, extraordinariamente. Essas pessoas têm sido destacadas de maneira extraordinária aí, né? Ajudando o ser humano com descobertas extraordinárias, porque descobriram os seus talentos, seus dons, investiram, focaram 100% nisso. E eles foram para lugares, está entendendo? Então descubra seus dons, trabalhe em cima deles, aperfeiçoe, desenvolva, foque. Eu sou formado em gestão de recursos humanos e fiz um curso de extensão em gestão de pessoas. E foi, meu Deus, foi um negócio muito de Deus, porque o que eu amo mexer com gente. Tem uma graça de me conectar com as pessoas, sabe? Eu já observei outras pessoas e tal, a gente está perto, flui normalmente. Que é isso? É Deus. E eu gosto, eu amo isso, mexer com gente, estar com pessoas, entende? Descubra qual é a sua praia, a sua área, invista nisso, saiba, para você saber o que está acontecendo de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. É Deus que está fazendo, foi Deus que te fez para isso, Ele que colocou isso no teu ser, no teu interior, entendeu, querido? Saiba disso. Olha, um dia eu vi o pastor Salles pregando aqui, eu vi uma unção, uma autoridade nesse homem para evangelizar. Esse é um evangelista de ofício. O evangelista de ofício, ele tem um dom de milagre, porque ele prega quando ele ora, pessoas são libertas, pessoas são curadas extraordinariamente, assim, é Deus que faz. Você vê esse ministério no Billy Graham, vê esse ministério em Reinhard Bonk, não sei se vocês tinham aquele livro, Evangelismo de Fogo, ele fazia foto, 600 mil pessoas sendo libertas na África, divulgou disso, daquilo outro. Era Deus, irmão. Mas ele descobriu a praia dele, ele investiu em cima e fez coisas extraordinárias para Deus. Foi mais do que do além. Ele é além, né, das expectativas, ele ainda foi mais adiante. Por quê? Porque descobriu aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, investiu, e Deus supriu todos os recursos. Amém? Descubra seus dons. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me dere pelo exemplo, descubra seu chamado, invista no seu ministério. Faça aquilo. Olha, quando você descobre os seus dons, as aptidões que estão dentro de você, se você arrumar um trabalho nessa área, fazer aquilo que você gosta, você ama, você não trabalha mais. Não vai entender errado. Não é que a pessoa não vai trabalhar, não vai ser produtivo, não é isso. Porque o trabalho que você vai fazer para você não vai ser um trabalho, vai ser um prazer. Já pensou você ficar com expectativa na segunda-feira, ir lá e colocar sua arte em prática e fazer aquilo que você ama?
Você passa horas e horas com aquilo, acorda de noite pensando naquilo, ainda dá um grau, uma ajeitada, passa o sono, não tem nada, né? É coisa que está ajudando gente, transformando a vida de pessoas. É a pessoa está fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, aquilo que ela ama, né? Ainda está gerando recurso com isso. Isso é um desafio para nós, né? Principalmente dos pais com os filhos, né? E você acreditar, né? Que aquilo, por exemplo, tem pessoas que acham que educação eu já vi falar isso, até pode falar com o filho, eu não quero que tu seja professor não, porque professor não é valorizado, não ganha, não sei o que, não sei se você já ouviu isso também por aí. Um dia, nesse curso que a gente fez, tem aquela aula inaugural, que eles chamam alguém, para dar aquela palestra motivadora e tal, né? Veio uma pessoa formada em pedagogia, da área de educação, só que ele era uma pessoa da família paupérrima. Ele foi adotado por estrangeiros, por franceses, lá investiu, estudou lá, né? Nessa área de educação, ama o que fazia. E ele estava fazendo algo extraordinário nessa área de educação. Porque um bom educador que tem chamado para isso, que ele ama o que faz, o mínimo que ele vai ter daqui a pouco é uma escola, um negócio extraordinário aí, e vai estar dando aulas, curso para educadores, entendeu? Indo além, tudo é mentalidade. Se a pessoa tem um dom e faz aquilo que ama, e aquilo não é um trabalho, um peso para ela, mas é um prazer, ela vai mais além. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo, né? Agora imagine um chamado nosso, na igreja, para servir a Deus, com o nosso chamado, fazendo aquilo que nós fazemos com amor. Por exemplo de Noé. Noé recebeu aquela missão para construir a arca, né? Pastores, eu fico pensando como foi que Noé serrou aquela madeira. Não tinha uma motosserra, não tinha um tico-tico, né? Como foi que ele fez, meu Deus? E uma obra daquela, como ele levantou aqueles esteios, aquelas coisas, como que ele entortou. Mas Deus deu sabedoria para ele. E Deus disse para ele para fazer, ele acreditou, foi lá e fez. Ninguém disse para ele que ele não podia fazer, que era difícil, que não tinha serrote, que não tinha... Ninguém disse, então ele foi lá e fez, né? Envolveu seus filhos, mas na hora de salvação, a sua família estava junto no barco, foram salvos. Vocês estão entendendo que proteja a sua família com seu chamado, com seu ministério? Porque na hora que vier... né? O momento da salvação, a Bíblia fala do exemplo da arca. Noé estava declarando mais uma hora, mas a sua família vai estar dentro. Proteja a sua família, servindo a Deus com amor, porque a sua família vai ver, eles vão querer ser como você, no nome de Jesus. Amém, querido? Proteja a sua família servindo a Deus, lidere pelo exemplo. Quando o líder vive o seu chamado com integridade, sua família encontra proteção, encontra segurança. Aleluia. Nós já vimos casos de pessoas, olha só, isso aqui é um engano do inimigo, de pessoas achar que o ministério está competindo com a família. Tipo assim, por exemplo, nós sentimos falta de uma família de líder na igreja, eles não foram no culto do domingo, por quê? Porque ele pegou a família e saiu fora da cidade. Aí chegou dizendo, pastor, nós não viemos para o culto porque eu peguei minha família, tipo a família é prioridade, né? E saiu e foi, tipo para um campo, um balneário, um lugar longe, né? Longe assim, perto. Eu fiquei pensando, não, está errado. Por que não pega a família, vem servir a Deus na igreja, né? Por exemplo, aqui tem culto de manhã e culto à noite. Se vier de manhã, programa, então a gente sair da igreja, vamos todos para a igreja, adorar o Senhor, né, nos apresentar diante de Deus, depois a gente sai para lá, e vai almoçar para lá, e se hospeda para lá, dorme para lá, vem só de manhã. Ou então, se quer ir dormir para lá, vai sábado, vai para lá, para um balneário, para outro local, aí já programa não, a gente vai dormir para lá, passar amanhã, almoçar, mas depois a gente volta, nós vamos para a igreja de noite. Vocês estão entendendo como a gente não pode deixar o maligno enganar e não achar que o ministério compete com a família? Não existe isso. É questão de fidelidade a Deus, de honrar a Deus, de mentalidade. Amém, querido?
Proteja a sua família com isso. Tudo parte de nós, líderes, parte de nós, os pais. Estarmos atentos com esse tipo de engano e a gente não permitir esse tipo de coisa, né? Essa ideia que compete, não compete. Envolva a sua família, é um prazer. A nossa família temer a Deus. Deus nos alcançou, morreu por nós. Que prazer, que privilégio, que liberdade a gente ir junto para a igreja adorar o Senhor e congregar e obedecer a palavra. Amém? Pense dessa forma, amém? Pense dessa forma. É uma grande honra servir a Deus. O chamado vivido com sabedoria, vivido com esse equilíbrio que eu falo. Essa sabedoria gera segurança. Outro dia eu vi o meu filho pregando, ele estava pregando na área de finanças, né, e falando sobre mordomia. E falando que nós estava numa conferência, numa série de mensagens nessa área de finanças, né? E ele lá pregando e tal, ensinando os princípios, mas estava falando sobre que tudo pertence a Deus, né? As coisas são de Deus e nós somos os mordomos. Ele estava dizendo, meu pai em casa, quando a gente era criança, que faltava as coisas, que ele chegava e dizia, pai, eu preciso de sapato, pai, eu preciso de roupa. Eu olhava para ele e dizia, Deus proverá. E dizia, eu ficava com muita raiva, pai, eu quero confessar que ele pregando, falando isso. E era a mesma coisa para ele e para nossa filha, às vezes a gente não tinha. Mas não dizia, não tinha, não dá, eu dizia, olha, Deus proverá, e sempre Deus supria, Deus provia. Amém? E era verdade. Hoje a gente sabe que a rica provisão dos céus é uma realidade, fato. Aconteceu, né? Então, ele estava falando de coisas que nós como pais, fluindo normalmente, eles como criança, né? Naquele momento eu não entendia, mas depois foi entender, ele vai fazer da mesma forma. Essa dependência de Deus. É a gente viver o chamado com sabedoria e com equilíbrio, gera segurança no lar, né? Traz essa proteção. Essa liderança pelo exemplo gera o impacto, né? Se vivido corretamente. O exemplo é do pastor Melvin. Pastor Melvin, vocês sabem, veio dos Estados Unidos. Agora a gente sabe que ele era muito rico, né? Tinha propriedade. E ele, resumindo a história, investiu no reino e na obra, deixou a família, deixou um legado. Liderança pelo exemplo, amém? Envolva a sua família no propósito de Deus, ajuste as prioridades, priorizando a sua família sem negligenciar o ministério, em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, já vou encerrar aqui. O líder protege a sua família com oração, não negligencie essa parte, amém, amados? 2 Crônica 29:11 diz, meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem seus ministros, para queimar incenso. Um dia eu lendo esse texto assim, sabe, como eu tive uma experiência com esse texto, sabe, pastor Salles? Porque está aqui o que a Bíblia está dizendo, Deus nos chamou para estarmos diante dele, para servirmos a ele, para sermos seus ministros, para queimarmos incenso. É isso que nós estamos fazendo. Essa queima de incenso fala das nossas orações que sobe a Deus. Essa queima de incenso fala da parte espiritual, né, de adoração, mas da oração. Eu gosto de tirar tempo para orar e orar em línguas, sabe, pastor? Tirar tempo, fui muito influenciado por muitos líderes e tal. E tem muita graça nisso, e tirar, eu sei, quando eu estou orando em línguas, como eu estou com aquele sacerdote, aquele incensário, isso na minha mente espiritualmente, queimando incenso, aquele incenso subindo, e Deus, como aroma suave, agradável, entende? É isso que é essa queima de incenso. E no contexto desse versículo aqui, fala que o rei Ezequias está falando para os levitas, encorajando eles a retomar o serviço nessa época, o serviço do templo que havia sido negligenciado, purificar o local e restaurar o culto a Deus. Salmo 141:2, sobre a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Outro texto também que eu tive uma experiência muito legal foi esse Apocalipse 5:8, que diz o seguinte, presta atenção nesse texto:
E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Veja bem, os 4 seres viventes são seres adoradores que estão lá 24 horas por dia na presença do Pai. Agora mesmo estão fazendo isso. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa harpa fala de louvor e adoração a Deus. E essa taça cheia de incenso, as nossas orações que estão subindo a presença de Deus, enchendo as taças, né? Tem um movimento harpa e taça, não sei se você já ouviu, que fala de adoração intensa, adoração profunda e muita intercessão, muita oração. Então, as suas orações, elas sobem a Deus como incenso, estão enchendo lá as taças, vem quando transborda. Saiba que Deus valoriza as suas orações e que elas estão diante do trono de Deus. É isso aqui. Quando você estiver queimando incenso, orando, saiba que é como se você estivesse queimando incenso. Que Deus chamou isso para a gente, que agrada a Deus. É um incenso de aroma suave e agradável a Deus, que é forte na presença dEle. Aleluia. Olha, querido, se você está com algum problema na sua casa que você não consegue resolver, ore, persevere em oração, ore até o milagre acontecer. Não desista, não ceda, não recue. Se você quer milagres na sua família, salvação de pessoas ou mudança mesmo de alguém que está na igreja, gere os sonhos de Deus nesse coração através da oração. Gere sonhos de Deus no coração dos seus filhos através da oração. Mas ore, proteja a sua família com oração e persevere em nome de Jesus. Persevere. Nenhum líder protege a sua casa sem vida de oração. Tem muitos problemas que acontecem, que é tudo falta de cobertura de oração. Se estivesse orando, não estava acontecendo certas coisas. Aleluia. Eu quero encerrar com essa história aqui. Você sabe que Joquebede, quem foi Joquebede e Anrão? Foram os pais de Moisés, mas se destaca mais Joquebede. O filho, aquela criança linda que a Bíblia fala, ela nasceu embaixo de uma sentença de morte. Mas aquela mãe, ela não entregou seu filho para ser jogado no rio Nilo, para ser comido pelos crocodilos. Ela protegeu seu filho, mesmo correndo risco. Ela protegeu e foi até onde deu, até onde ela não conseguia mais, porque o menino estava crescendo, né? E ele a Bíblia diz que ele era bonito. E ela, Deus deu estratégia de fazer aquele cesto, calafetar com betume. Deus deu um destino profético para aquela criança, mas a sua mãe o protegeu. Tem um irmão lá na igreja, chama Assis. Não tem problema de eu falar o nome dele, que isso foi uma história. E eu estava conversando com ele esses dias, né? Eu dei uma carona nele. E aí ele é do Maranhão, e ele conversando comigo no carro e falando: pastor, o senhor sabe daquela história daquelas 3 crianças que sumiram no Maranhão? Você já ouviu na mídia aí, né? Virou um caso emblemático. E aí o que aconteceu? Acharam era uma criança de 8, outra de 6 e outra de 4. Acharam a mais velha. Mas aí algumas pessoas de lá disseram que viram essas crianças com uma mulher adulta, uma mulher assim meia forte, né? Adulta. Aí o que aconteceu? Lá eles sabem que lá no Maranhão tem muitas coisas tipo feitiçaria, que eles pegam crianças para fazer sacrifício mesmo. E ele mesmo contou. Aí tem uma lenda lá que ele me falou o nome, né? Aqui tem tipo essa lenda do boto, esse negócio lá, tem um nome lá, que esse nome dessa lenda, né? Esse personagem dessa lenda, pega as crianças e some com as crianças. Quando some uma criança lá, diz que foi o tal, né? Que eu esqueci o nome da lenda. Ele disse: pastor, e sumia criança. Pastor, isso aqui que eu estou lhe falando, eu era criança. E as nossas casas lá, elas eram tipo feito de palha. Ele disse: eu até sei tecer, palha de coco babaçu, eles faziam as casas. E disse: eu lembro, teve um dia que teve uma certa pessoa lá que queria entrar em casa para pegar um dos filhos. Se eu não me engano, eles eram 8 irmãos, crianças, sabe? E a minha mãe pegou uma enxada e deu por trás da parede de palha, né? E acertou a pessoa que ia lá pegar a criança. Mas era pegar para vender ou para entregar para esses. Eles sabem, né?
E pastor, isso aqui que eu estou lhe falando, eu sei. Eu vi, eu presenciei isso aqui. Eu digo, meu Deus. A gente conversando sobre o contexto dessas 3 crianças lá. E essa criança de 8 anos, ela escapou porque ela fugiu. E ela foi achada longe, mas muito longe do local. Esse local lá, inclusive, essas crianças, ele me disse que era filha até de um parente dele. Eu não sei se é tio, algum conhecido dele, do Assis. Eu digo, meu Deus. E ele todo dia em conexão com alguém lá. Foram um das pessoas da comunidade que saiu, rodou 12 dias por todo lugar, todo buraco que se conhece na região lá, e não acharam as crianças, né? E nem sabe como foi que aquela pessoa sumiu com aquelas crianças. Mas a mais velha escapou porque fugiu de 8 anos. E acharam ela longe. Foi uma pessoa que veio numa carroça de boi e tal. Era uma carroça. E pegou ela, né? E agora parece que a criança falou que ela fugiu. O que me veio na mente, assim como Joquebede, aquela mãe dele, ela correndo o risco de vida, mas ela pegou uma enxada, eu acho que foi com a costa da enxada, né? Igual como se mata um animal com o machado, com a costa do machado, né? Um pouco. E ela deu-lhe. Ei! Eu acho que aquele cara não voltou mais naquela casa. Mas aquela mãe foi valente e protegeu seus filhos. Amém. Proteja seus filhos, amém. É desse jeito, irmão. É dessa maneira. Fique em pé, por gentileza. Proteja a sua casa em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Proteja com garra, com vontade, com valentia. Um dia você vai apresentar diante de Deus sua família, dizendo aqui, Senhor, a família que o Senhor me confiou nas mãos. Eu dei o que eu pude, eu dei o máximo que eu pude. Vai guardar e proteger minha família em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, deixa fluir um pouco, se renda a Deus, adore. Você que sabe como foi que Deus falou contigo, que Deus te mostrou agora nesses dias dessa conferência. Eu quero tirar um tempo para orar por você e fazer algumas orações aqui no nome de Jesus. Mas antes, se aproxime do trono da graça, embaixo do sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue do Cordeiro nós nos achegamos a Deus. Deixe o sangue de Jesus jorrar sobre a sua vida. O preço foi pago, você pertence a Deus. Adore a Ele em nome de Jesus. Se renda, diga, Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado por estar aqui, meu Deus. Um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, aleluia. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, por cada família que está aqui, e por cada família aqui representada, ainda que seja por uma criança, Pai.
Olha por cada família, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço agora um mover no teu Espírito, mover dos céus em favor de cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Eu agora me volto contra todo engano do maligno, contra essa casa. Toda seta do maligno está repreendido. Saia, solta essa família, saia, sai, sai, em nome de Jesus. Todo e qualquer engano do maligno, tudo aquilo que está travado na vida espiritual dessa família, aquilo que está sendo armado contra essa casa, eu repreendo, eu ordeno, eu exijo, fora, sai, 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 agora solta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai quebrando as cadeias, Senhor, vai tirando todo o sentimento mal do coração agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava causando, em nome de Jesus, na parte emocional, todo problema emocional que estava causando problema na família, eu ordeno, saia, solta esse coração, solta essa mente, sai, em nome de Jesus. Eu quebro as cadeias agora, em nome de Jesus. Tudo que estava impedindo essa família de crescer espiritualmente, de ter entendimento da verdade, todo impedimento, tudo que estava travado, seja destravado agora. Solta, bota em retirada e sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos cônjuges, os casais, o marido e a esposa. Guarda esses casais, Senhor, renova o amor que eles têm um pelo outro, mais um tempo, Senhor, meu Deus, de respeito, de convivência, de prazer, de amor, de graça sobre os casais, em nome de Jesus. Mas eu te peço pelos filhos, guarda e proteja as crianças, cobre esses filhos jovens, os adolescentes, as crianças, cobre com o sangue do Cordeiro, guarda de todo mal, dê para os pais discernimento, sabedoria e entendimento para proteger seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Seja com eles, Pai, seja com a tua proteção sobre os filhos, sobre as crianças, em nome de Jesus. Pai, eu te oro pela prosperidade de Deus sobre essa família. Eu declaro, haja prosperidade, haja recurso do alto, em nome de Jesus. Toda necessidade, tudo aquilo que falta, eu ordeno, solta, saia dessa casa, saia, em nome de Jesus. Eu libero uma unção de prosperidade, de milagres nessa área, sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Sobre cada família eu declaro isso. Céus abertos, em nome de Jesus. Haja recursos. Mas se tem alguma conta atrasada aqui, que ela seja liberada agora. Se tem alguém pleiteando receber indenização ou alguma causa, seja liberado. Tudo que está travado, cai por terra, eu destravo agora. Está quebrando todo impedimento, solta, sai agora, em nome de Jesus. Libera sobre essa igreja uma unção de prosperidade, céus abertos, glória do Senhor, recursos, jorra, Senhor, jorra. Levanta mantenedores, prospera os mantenedores, levanta novos mantenedores sobre essa igreja aqui, que haja um recurso abundante agora, extraordinariamente. Eu abençoo essa igreja, um beijo de prosperidade, beijo de recursos, além do buscado, além do esperado, além das expectativas. Eu declaro isso e assim eu te abençoo. Quem crê, concorda em fé, diga amém, amém, amém. Vamos tirar um tempo de gratidão, agradeça, vamos louvar, adorar. Diga, Senhor, obrigado, obrigado. Tire um tempo para agradecer. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por esses dias, Pai. Obrigado pela a tua intervenção nas nossas vidas, em cada família aqui. Obrigado porque nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Ó Espírito Santo, ó meu Deus, bem-vindo Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua presença. Envolve cada um de nós aqui, Espírito Santo. Louva de uma maneira poderosa. Traz a leveza, Senhor, traz a graça agora. Receba uma nova unção, uma graça, um favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Família e teus filhos e os filhos de teus filhos, Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia. Se você está aí ao lado da sua família, seja seu esposo, seus filhos, pegue na mão dele agora, dela. De repente você diz assim: pastor, eu estou só aqui. Você representa essa família. Coloque a sua mão no seu peito, à altura do seu coração. Que palavra desafiadora. Nós não podemos de forma alguma abrir mão da nossa família. Deus nos levantou como esses valentes. Precisamos de fato, de verdade, proteger o nosso casamento, proteger os nossos filhos, proteger o nosso lar, proteger. E eu quero, antes de abençoar você, te encorajar você a orar pela sua casa agora, orar pela sua família, realmente declarar a bênção de Deus, usando a sua voz profética. Queridos, eu tenho declarado que o meu lar é um lugar de harmonia, um lugar da presença de Deus, é um lugar onde a obediência, a fidelidade, a transparência, a paz, a longanimidade, benignidade vai reinar, a prosperidade. Começa a liberar a tua voz profética, usa essa ousadia do Espírito agora, começa a declarar. Nós não podemos baixar a cabeça de forma alguma. Maior é Jesus que está conosco, maior é Jesus que está na nossa casa, maior é Jesus que está na nossa família, maior é Jesus que está conosco. Aleluia. Oh, Espírito da graça, Espírito da graça, Senhor, nós tomamos posse, Pai, nós nos colocamos como esses valentes, na dependência do Teu Espírito, é claro. E Senhor, nós queremos nos comprometer contigo, de cuidar da nossa casa, de proteger a nossa casa, com esses princípios tão poderosos, o ensinamento da Tua palavra, cumprindo, Senhor, a nossa chamada. Senhor, nós como pais, como líderes, Pai, que possamos ser exemplo nisso, possamos ser apaixonados pelas Tuas coisas, meu Deus, possamos liderar pelo exemplo de fato, de verdade. Nos levantamos como esses valentes em oração, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós tomamos posse e nos apropriamos em nome de Jesus desses milagres, tomamos posse dessa oração, dessa voz profética, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre o nosso lar, em nome de Jesus, Pai. Faça algumas declarações de fé comigo, levantando as suas mãos. Digam assim: a minha família nasceu para dar certo, a minha família é uma família vitoriosa, a minha família vai permanecer de pé, a minha família vai resistir à força do vento, à força das ondas, os gigantes que se levantarem. A minha família será uma família exemplo nessa cidade. A minha família será uma família que vai restaurar outras famílias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim: os meus olhos vão contemplar as maravilhas de Deus na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Os meus lábios vão testemunhar os milagres de Deus. Só quem crê nisso toma posse. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aleluias. Faça o seguinte, antes de nós encerrarmos: abrace alguém de uma outra